que você coloca seu aluno para fazer 30 minutos de esteira? Por que você coloca seu aluno idoso para treinar na velocidade 5.0? É essa pergunta que eu quero responder para você hoje. Tudo bem? Meu nome é Guilherme, faço parte da Ativa Clube e eu estou começando hoje mais um episódio do programa Ativa 10K, que é aquele programa voltado para você que é profissional da educação física, para você que é personal trainer e que tem como objetivo faturar R$10 mil por mês. Esse é o nosso grande desafio com vocês. E a gente vai chegar lá, com algumas estratégias. A principal delas é trabalhando com o público idoso, que é aquele público que mais cresce nas academias, que tem potencial de investimento em um atendimento mais personalizado e é aquele público mais fiel também. Gente, hoje eu vou trazer um assunto, vou apresentar para vocês 2 testes para avaliar a capacidade aeróbia dos nossos alunos. Um dos testes a gente vai utilizar equipamento, no caso uma esteira, e no outro teste a gente vai fazer sem o recurso de um equipamento. Então, você vai poder fazer esse teste em qualquer lugar. Se você atende o seu aluno na residência dele, num parque, vai facilitar para você identificar a potência aeróbia do seu aluno idoso. E por que eu devo avaliar e saber a capacidade aeróbia do meu aluno idoso? Antes disso, vamos contextualizar um pouquinho. O que é a capacidade aeróbia? Bom, capacidade aeróbia é a capacidade máxima de absorver, de utilizar e de transportar oxigênio durante o exercício físico, durante a atividade que a pessoa esteja fazendo. Então, quanto mais longo o exercício, maior a necessidade de oxigênio para proporcionar, assim, mais resistência ao organismo dessa pessoa. E por que a gente deve, então, avaliar essa variável no nosso aluno? Quando a gente fala nos objetivos do nosso aluno idoso, quando a gente vai trabalhar com um aluno idoso na academia, o principal objetivo com ele é trabalhar a sua funcionalidade. Por quê? Porque a funcionalidade está relacionada àquelas atividades que a pessoa idosa tem no dia a dia dela. Então, a gente trabalhar a capacidade aeróbia vai servir para a gente aumentar a condição, melhorar o condicionamento do nosso aluno em relação a muitas atividades que ele faz no dia a dia dele. Vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos, tá? Atividade, por exemplo, de caminhar, a atividade do nosso aluno daqui a pouco pedalar, dele nadar, dançar. Tudo isso está envolvido a capacidade aeróbia dele, né? Então, quanto mais preparado esse aluno tiver, em melhores condições ele vai conseguir realizar essas atividades dele. Consequentemente, vou estar melhorando, né, a qualidade de vida e o bem-estar desse aluno. Outro fator importante, né, para a gente, então, estar avaliando essa variável é a gente saber qual a condição atual desse aluno, tá, para a gente identificar uma possível fragilidade. Né? Pode ser que a gente identifique que ele tem um déficit, né, no condicionamento dele e que isso está prejudicando essas atividades que ele faz no dia a dia dele e através de uma avaliação eu vou conseguir identificar essa fragilidade para trabalhar e conseguir a partir disso progredir o treino, né? E assim melhorar o condicionamento físico dele. Uma outra situação, e aquela que eu falei lá no início, para mim a mais importante,
por que que eu coloco o meu aluno para fazer 30 minutos de esteira? Com qual objetivo? Né? Por que que eu coloco ele para trabalhar numa velocidade 5.0, 6.0? O que que eu quero com isso? E por que que eu estou colocando justamente essa velocidade e esse tempo para ele trabalhar na esteira? Da onde que eu tiro, né, esse tempo, essa velocidade? Gente, lembrem que atividade física é diferente de exercício. Atividade física é qualquer atividade que gere queima calórica, né? Eu colocando o meu aluno para fazer 30 minutos na esteira, ele vai ter queima calórica? Com certeza, né? Mas o que eu pretendo com o meu aluno é gerar melhores resultados nele. Eu quero uma adaptação fisiológica que gere um benefício para esse meu aluno. E eu só vou conseguir isso através de uma atividade que seja estruturada e que tenha progressão. Então eu preciso saber qual é a condição atual do meu aluno para ter uma referência. E a partir dessa referência eu conseguir evoluir. E aqui está a grande diferença, né? De eu simplesmente colocar o meu aluno para fazer tantos minutos ou eu saber por que eu estou colocando tantos minutos para ele fazer. A grande diferença também na qualidade do profissional, porque o profissional que tem uma referência e sabe por que está colocando um período X para o aluno fazer na esteira, vai ser diferente, né, a qualidade dele em relação àquele profissional que simplesmente vai no achismo. E, hoje eu acho que ele tem que fazer 20 minutos na esteira porque ele precisa fazer o trabalho aeróbio. Tá, mas com qual objetivo? Com qual referência? Então, essa realmente é a grande diferença na hora de identificar um profissional qualificado e um que simplesmente acha que está fazendo um benefício para o seu aluno. E olha que interessante a gente passar isso para o nosso aluno. Que informação que a gente tem nas mãos. De, aluno, eu estou fazendo essa velocidade com você e esse tempo porque você, no momento da avaliação física, apresentou tal resultado. Então, eu sei qual é a sua zona de equilíbrio e a gente vai um pouquinho mais, em alguns momentos, para gerar um desconforto, entre aspas, né? E a partir desse desconforto a gente conseguir progredir, a gente conseguir uma readaptação fisiológica que gere benefício, né, para ele. Então faz uma diferença enorme, né, na hora da prescrição. Um outro detalhe, por que é importante a gente identificar, a gente avaliar a potência aeróbia? Para a gente ter mais segurança, né? Imagina que daqui a pouco a gente pega um aluno e a gente não sabe o nível de condicionamento físico dele. Coloca ele na esteira para fazer 30 minutos de esteira, mas ele apresenta daqui a pouco uma taquicardia, ele apresenta tontura, ele apresenta fragilidade, fraqueza. A gente está lidando com a saúde da pessoa, né? Então a gente não pode cometer erro. Então, a gente sabendo, a gente avaliando o aluno, a gente vai ter condições de prescrever com mais segurança, porque a gente vai saber as características desse aluno. Então, é fundamental a gente saber avaliar o nosso aluno para prescrever um treino com segurança e com eficácia. Certo, gente? Tem um estudo do geriatra Newton Terra que fala que o declínio da capacidade funcional de uma pessoa começa a partir dos 25 anos de idade, né? De forma progressiva e contínua, mas que ela pode ser minimizada com a prática de exercício físico regular. Tem estudos que dizem também que o nosso VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, ele sofre, né, um declínio de 1% ao ano em pessoas que são sedentárias. Então, imaginem só, 1% ao ano, a partir dos 25 anos de idade. Essa pessoa, quando chegar aos 60 anos, ela tem uma possibilidade aproximada de ter um déficit de 35% no seu VO2 máximo, no seu consumo de oxigênio.
Então, olha só a informação que a gente tem nas mãos e o que a gente pode fazer até antes do aluno, né, se tornar uma pessoa idosa, para que ele não chegue com esse déficit aos 60 anos. É uma informação extremamente importante e que qualifica o nosso trabalho. A gente saber disso e passar e externar isso para os nossos alunos é fundamental, né? E a gente vai se valorizar muito a partir disso. O nosso aluno ele vai passar a ter um respaldo maior com a gente, sabe? Então, é importantíssimo a gente saber essas informações e a gente trabalhar em cima dessas informações. E mais do que isso, a gente passar essas informações e esse nosso conhecimento para os nossos alunos. Assim a gente vai ter uma valorização maior por parte deles e das pessoas que cercam eles, né? Em outros episódios a gente já comentou, né, que a gente externando o nosso conhecimento, a gente tem uma possibilidade muito maior de se destacar entre outros profissionais que simplesmente ou desconhecem as informações, ou até que sabem sobre elas, só que não externam. Então, é importantíssimo a gente informar, né, e externar esse conhecimento para os nossos alunos. Antes de entrar nessa parte dos testes, a gente precisa saber se o aluno que a gente recebe tem condições de realizar, por exemplo, um teste ou um trabalho na esteira. Porque tem casos que chega um aluno para a gente e ele não tem a menor condição de realizar um trabalho aeróbio. Uma porque ele não tem força, ou ele não tem equilíbrio, né? Então, o teste dele vai estar totalmente prejudicado. Ou, por outro lado, a gente vai correr um sério risco com ele, né? Ele pode, daqui a pouco, ele está sujeito a uma queda. Então, se não for, imagina um atendimento personalizado, então. Imagina só, sou de uma academia, professor de uma academia normal, pego o meu aluno, deixo ele na esteira, fazendo 30 minutos, sem saber a condição do meu aluno, e saio para atender outros alunos. Olha que perigo que a gente pode estar correndo, né? Então, é importante, primeiro, a gente identificar se esse nosso aluno tem condições de fazer um trabalho aeróbio, um trabalho na esteira, né? Como é que a gente identifica isso? A gente já falou em outras aulas sobre a avaliação do nível de capacidade funcional do aluno, né, do idoso, no caso. E a gente tem 5 níveis de capacidade funcional. Desde a parte de elite física, que é aquele idoso que chega a competir, já foi um atleta, né, durante a vida adulta, até aquele que é totalmente fragilizado e dependente, né? Então, a gente nunca sabe qual aluno que a gente vai receber. Então, por isso mesmo, né, a importância da gente estar identificando qual é o nível, né, desse aluno para poder prescrever assim de maneira mais coerente, mais eficiente para aquele aluno que está chegando até a gente. Pessoal, vou mostrar os 2 testes para vocês. Como eu falei lá no início, um dos testes é um teste que é realizado na esteira, teste super simples, famoso, conhecido, né? E outro teste que a gente não vai utilizar material, então a gente pode fazer em qualquer lugar. O primeiro teste é o teste da esteira, teste conhecido como Rockport, o teste de 1 milha, tá? E para ilustrar um pouquinho mais esse teste, eu vou utilizar a esteira. Então eu vou levar agora a minha câmera lá para cima, que é onde ficam as esteiras, e eu vou mostrar para vocês com detalhes um pouquinho mais sobre esse teste. Gente, estou aqui na esteira já então para mostrar para vocês o teste de 1 milha, o teste de Rockport, tá? Só falando um pouquinho sobre esse teste, ele foi criado, né, em pista, para ser feito em pista, tá? E foi direcionado para adultos sedentários, tá? Mas já existem diversos estudos que comprovam a correlação, né, do teste realizado em pista
com o teste realizado na esteira, o que facilita, né, para a gente que trabalha em academia. Certo? Alguns detalhezinhos sobre esse teste. A execução dele, então a gente tem que realizar, o aluno tem que realizar 1 milha, que significa 1 km e 600 metros, tá? Numa velocidade, obviamente, que exija do aluno, né? Ele não é um teste máximo, ele é um teste submáximo, então o aluno deve escolher uma velocidade que exija dele, tá? Mas que não seja o máximo, tá? Bom, e é importante que ele tente manter essa velocidade o maior tempo possível. Caso ele tenha que diminuir um pouquinho, se ele quiser aumentar, não tem problema, mas que isso seja feito mais para o início ou para o meio do teste, para não interferir depois na frequência cardíaca. Tá? Aliás, o que a gente vai querer saber desse teste aqui? Quais são as informações que a gente precisa? Primeiro, é o tempo que o aluno precisou para realizar essa distância e também como é que o organismo dele respondeu a isso. Ou seja, a gente vai ver como é que está a frequência cardíaca dele depois do término do teste, certo? Então são as duas informações que vão pesar aí para a gente poder avaliar depois como é que foi o VO2 dele, tá? Alguns detalhezinhos, tá? Principalmente para aluno idoso. A preferência é que se faça o teste em esteiras que tenham braço, tá? Para questão de equilíbrio do aluno. Caso ele perca o equilíbrio, ele consiga apoiar as mãos, tá? E obviamente, se ele faz um atendimento mais personalizado, vai estar o avaliador do lado e qualquer coisa tem que estar prestando atenção para que não ocorra nenhum problema. Se o aluno, durante o teste, tiver um mal-estar, uma dor no peito, a gente tem que parar imediatamente o teste, tá? Então, como é que eu vou fazer o teste? A gente consegue aproximar um pouquinho a câmera aqui? Vamos aproximar um pouquinho, só mostrar para vocês aqui, ó, que eu vou dar partida aqui na esteira, tá? Ó, dei a partida aqui, eu vou encontrar aqui uma velocidade que exija de mim, tá? Chegando nessa velocidade, eu vou tentar manter ela constante. Vou botar aqui uns 6,5 para mim. Se eu achar que está tranquilo, eu aumento durante o teste, né? Se eu achar que está muito intenso, eu vou diminuir. Vou tentar manter essa velocidade até fechar 1 km e 600 metros. Tá, gente? Então, essa é a execução do teste de Rockport, o teste de 1 milha. Finalizando o teste, então, o avaliador, 30 segundos antes de acabar o teste, vai verificar a frequência cardíaca desse aluno, tá? É claro que o ideal é que a gente tenha um monitor cardíaco, um relógio que já pegue essa frequência. Senão a gente faz de maneira manual mesmo. E aí vamos lembrar que a gente vai colocar os 2 dedos no punho, aqui mais na parte radial, tá? Identifico ali quantos batimentos deu em 15 segundos e multiplico por 4, certo? Já comecei a cansar aqui. Vou um pouco mais aí, e aí depois a gente conversa no final. Então tá, gente, testezinho também que dá uma cansada, tá? E imagina para o aluno idoso, é bastante exigente, tá? Então, fechado aqui o teste de Rockport, vou mostrar para vocês agora como é que se faz o teste da marcha estacionária, certo? Vamos voltar lá para baixo e eu mostro para vocês. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o segundo teste do episódio de hoje, que é o teste da marcha estacionária. Como eu falei para vocês, esse teste não precisa de equipamento. Então a gente pode fazer em qualquer lugar e isso facilita muito para as pessoas que atendem o aluno na sua residência, atendem em praças, tá? É um teste muito simples também, porque envolve um movimento tradicional, que é o movimento da caminhada, só que é uma caminhada feita no lugar, tá? Para ilustrar
um pouquinho mais sobre o teste, eu vou chamar aqui o Lucas, o meu colega, tá? Que daí facilita um pouco a compreensão aqui do teste para vocês. Beleza, Lucas? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, o que acontece? Tá? O teste é feito, obviamente, com o aluno em pé, tá? E ele vai simular o movimento de caminhada. Então, ele vai estar alternando as pernas, tá? Só que um detalhe importante, tá? Ele deve elevar o joelho numa altura que fique entre a patela desse aluno e a crista ilíaca. Então, a gente vai marcar aqui, eu vou marcar um pontinho na parede para o aluno ter referência de até onde que ele deve elevar esse joelho, certo? Vamos fazer um teste aqui com o Lucas, então. Ó, eu vejo mais ou menos aonde que está a patela dele, a crista ilíaca, e agora eu vou pedir para ele elevar um pouquinho o joelho. Ó, isso, tá, mais ou menos aqui assim. Então, esse ponto aqui, ó, é a referência de onde ele deve elevar o joelho na hora de realizar o teste, tá? O que acontece? Ele vai fazer esse movimento durante 2 minutos, certo? E eu, como avaliador, eu devo contar, né, contabilizar aqui o número de ciclos que ele faz. Só lembrando que o ciclo corresponde ao movimento completo das duas pernas. Fez um movimento com a direita, com a esquerda, conto um ciclo, certo? Importante também, antes de começar o teste, explicar com detalhes, né, o teste que vai ser feito e a gente testar com o aluno, tá? Para diminuir a chance de qualquer erro ou dúvida que ele tenha. Um outro aspecto importante, como é teste, é a capacidade máxima desse aluno. Então a gente sempre deve encorajar e incentivar ele a tentar fazer com que ele realize o maior número de movimentos possíveis, tá? Caso ele não consiga fazer os 2 minutos, a gente vai anotar o tempo que ele fez, certo? E, obviamente, né, o número de ciclos que ele fez naquele período. Um outro detalhe importante, se esse aluno, por um acaso, tiver muito desequilíbrio, né, durante o teste, aí é recomendável que a gente mude o teste com ele. Tá? Existe um terceiro teste que pode ser feito, que é o teste da caminhada de 6 minutos. Tá? E a gente só até não está mostrando aqui para vocês, a gente vai mostrar em outro conteúdo, porque esse teste de 6 minutos, ele exige que a gente tenha um espaço muito grande para fazer. Tá? Então, dificulta até na nossa rotina fazer um teste como aquele. Tá? A gente não teria espaço aqui na academia, teria que ser numa praça, num lugar, enfim, né, que tivesse realmente mais espaço. O aluno, no momento de realizar o teste, ele pode até se escorar no avaliador, tá? Se ele tiver um desequilíbrio, né, mas que não seja muito constante. Só que a gente vai ter que registrar essa observação depois na nossa planilha. Tá? Então, o teste ele é muito simples, eu vou marcar 2 minutos no meu relógio, tá? E o Lucas vai tentar fazer o maior número de repetições possíveis e eu vou estar contando. E ele deve elevar o joelho dele até essa linha que eu marquei aqui. Caso ele não eleve, ele comece a fazer uma passada mais curta, eu não vou contabilizar e vou comunicar a ele. Então tá, gente, vou fazer o teste então de 2 minutos com o Lucas aqui. E aí lá no final vamos ver quantas repetições, quantos ciclos ele conseguiu fazer, certo? Preparado, Lucas? Atenção, valendo! Aí, fechou. 169. Se fosse ideia. 169 ciclos. Para o idoso aqui, Lucas.
tá? Então daí a gente registra, tá, o resultado que ele teve, e aí a gente tem uma tabela de referência que a gente pode comparar o resultado do aluno de acordo com a faixa etária dele, certo? Então, gente, a gente tem uma informação super importante, que é daí a capacidade aeróbia, o nível de condicionamento desse aluno e de que maneira que eu vou começar um trabalho aeróbico com ele. Em outro conteúdo, a gente vai mostrar, então, para vocês como é que a gente utiliza. Então, aqui a gente conseguiu o resultado. O que a gente faz com esse resultado depois? Como é que a gente aplica isso no treinamento do aluno? É tema para os próximos episódios, tá? Então, hoje, esse assunto que eu queria trazer para vocês, apresentar esses 2 testes, né, para potência aeróbia para alunos idosos, tá? Como eu falei para vocês, saber identificar a capacidade aeróbia do aluno vai trazer uma informação importantíssima, né, para a nossa prescrição de treinamento e para as tarefas que esse aluno faz no dia a dia dele, tá? E isso vai nos diferenciar em relação a outros profissionais que não trazem esse tipo de informação para o seu aluno. E se a gente quer realmente chegar num faturamento de 10K por mês, nós temos que ser diferentes, nós temos que se destacar entre outros profissionais que não entregam a mesma coisa que a gente entrega, certo? Importantíssimo também externar tudo isso que a gente faz para que mais pessoas consigam entender esse nosso trabalho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem dar alguma sugestão, é só escrever para a gente. Aguardo vocês, então, no próximo episódio. Um abraço!